Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Cursos de Gerencial Pode Ser Legal. E agora assistam o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem meus amigos? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto na formação, ainda dentro do assunto de formação de preço de venda, que são os custos fixos. Quem já assistiu os vídeos anteriores meus, os vídeos 44, o vídeo 45, o vídeo 46, eu recomendo que vocês os assistam para entender um pouco mais sobre o que nós vamos conversar agora. Muito bem. Então, qual é o problema então na formação de preço de venda? Normalmente os demais gastos, eles são gastos relativamente fáceis de identificar. Agora, os custos fixos, eles são gastos realmente complicados para poder colocar no preço de venda. Bom, vamos dar uma relembrada como é que forma o preço de venda então. Então, o preço de venda nós temos as despesas variáveis de venda. Por exemplo, o tributo. Se eu tenho um produto que é tributado lá na tabela por 18%, por exemplo, eu não tenho muito dúvida com relação a isso para colocar no meu preço de venda. É relativamente fácil. Se eu tenho um produto que eu pago comissão para o vendedor, 5%, por exemplo, e também é fácil de colocar. Bom, agora vamos ao frete e seguro de transporte. Então imagine o seguinte, bom, aí a pessoa fala assim, mas o frete e o seguro de transporte eu devo colocar no preço de venda? A resposta é, depende. Então, por exemplo, se eu vendo um produto que o meu produto ele é retirado no local, então nesse caso o frete e o seguro as empresas cobram do cliente. Então dependendo da região, você coloca lá preço de venda e depois você diz assim, ó, frete por conta do comprador. Aí você cota o frete, alguns casos a empresa paga esse frete e depois recebe do cliente, em outros casos manda o frete para ele pagar, né? Esse então é relativamente fácil, né? E agora, quando a empresa vende, por exemplo, para o Brasil todo, e tem regiões como, por exemplo, o Norte, tem região Nordeste, vende para o Sul. Imagine uma empresa que está estabelecida em São Paulo e vende para os estados do Sul, que são relativamente mais perto, tem uma quilometragem mais baixa, o custo do frete é um pouco mais baixo, e vende para a região, por exemplo, do Norte, uma região amazônica, ou vende lá para o Norte do Nordeste, por exemplo, né, que os fretes são mais caros para quem está em São Paulo. Bom, nesse caso, se a empresa, por exemplo, vende para regiões diferentes e coloca lá no seu site, no sistema eletrônico de vendas, que o frete é por conta da empresa que está vendendo, fala, olha, o nosso preço de venda está frete grátis, né? Então você coloca lá frete grátis. Bom, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que fazer uma média de vendas de cada região e dizer o seguinte, qual é o percentual que eu tenho de vendas para a região norte, percentual e valor, obviamente, né? Para a região sul, para a região, e assim por diante, né? Cada região você vai colocando quanto que você gasta na média de fretes e embute isso no teu preço de venda. A não ser que você queira colocar o preço de venda por regiões. O que normalmente as empresas optam por não fazer isso, porque numa estratégia mercadológica, você colocar no sistema eletrônico, por exemplo, de vendas, que você tem preço por região diferente, às vezes não é uma boa estratégia. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Na tua composição de preço de venda, você vai ter que fazer uma média de gasto que você tem por frete. Ou seja, o cliente que está mais próximo da tua empresa vai acabar pagando o frete mais caro um pouco, né, dentro do teu preço de venda, vai financiar o cliente que está numa região norte e nordeste, né? E isso depende da estratégia da empresa, mas está aí já um problema para ser pensado na empresa. Muito bem. Aí você tem o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Esse é relativamente fácil. E eu volto a dizer para vocês, eu recomendo que vocês vejam o vídeo, então, 44, o vídeo 45, 46, como é que a gente trata sobre o custo da mercadoria vendida, porque tem que lembrar o seguinte, que dependendo do enquadramento tributário dessa empresa, se ela está, por exemplo, pelo Simples, em muitos casos ela não tem crédito de ICMS. Quem está pelo lucro real, em muitos casos tem crédito de ICMS. Então os custos são diferentes na hora de formar o preço de venda. Muito bem, depois nós temos o MC, que é a margem de contribuição. O que entra nessa margem de contribuição? São os custos fixos e o lucro. O lucro é o lucro desejado. Então, digamos que o empresário queira 10% de lucro, ou 20%, ou queira 10 mil reais de lucro. Ah, mas como é que eu faço se eu tiver que mudar de 10% para 10 mil reais? Muda na minha fórmula? Sim,
Veja lá o vídeo 44, 45, 46, como é que a gente trata de uma forma ou de outra. Muito bem, mas vamos falar então do nosso grande vilão, que é o custo fixo. Muito bem, então é o seguinte, no custo fixo então, quando a gente trata esse custo no meu preço de venda, então tem que considerar o seguinte, o que compõe então dentro da fórmula minha? O preço de venda. Então eu tenho os gastos variáveis, que a gente já conhece, matéria-prima, no caso de indústria ou mercadoria, numa empresa comercial. E, por exemplo, eu tenho energia elétrica atribuível ao produto. Eu posso ter outros gastos variáveis, material secundário, por exemplo, né? Muito bem. E eu tenho os gastos fixos, que pode ser, por exemplo, se eu estou em uma indústria, eu tenho gastos fixos da fábrica e tenho os gastos administrativos. No caso de indústria, como a formação de preço de venda ela é uma decisão gerencial, ela não tem as amarras fiscais, então eu não trato se é custo ou despesa. Eu digo o seguinte, é fixo ou variável. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel da fábrica, ela é um custo, mas ela é fixo. Eu tenho o aluguel da parte administrativa, ele é uma despesa, mas também é fixo. Então o que me interessa é se é fixo ou variável. Na parte de baixo da minha fórmula, então eu tenho, por exemplo, os gastos em percentuais. Nesse caso eu posso ter, por exemplo, o imposto sobre venda, posso ter o IPI. E lembrando, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, o próprio custo fixo também, o gasto fixo, ele pode ser convertido em percentual, desde que eu tenha uma demonstração de resultado anterior, né? Então, novamente, veja o vídeo anterior, os vídeos anteriores que eu já recomendei. Ele é importante para poder entender quando que o custo fixo ele é em valor e quando que o custo fixo ele é em percentual. Muito bem, então o nosso gasto fixo ou custo fixo, genericamente falando, né, é o nosso grande vilão. Então vamos falar um pouco mais sobre esse danadinho do custo fixo. Então, quando eu tenho um produto, a exemplo, então como é que eu faço? É muito simples, eu tenho um custo fixo num período, né, num determinado período, por exemplo, R$20.000, e eu tenho uma quantidade de 510, eu sei que dentro da minha composição do preço de venda, eu teria 39,22 centavos de custo fixo, né? Junto com aqueles outros gastos, impostos, a compra da mercadoria, etc. Bom, então, nesse caso, eu recomendo que vocês vejam o vídeo 45, como é que faz quando eu tenho um único produto. Bom, quando eu tenho vários produtos, alguns produtos, né? Então, nesse caso, então, aqui uma tabelinha simples, aqui eu tenho o produto A, B, enfim, uma quantidade grande de produtos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma média, né? Uma média ponderada. Então, nesse caso aqui, um dos critérios que foi utilizado aqui foi o preço de venda. Eu posso mudar esse critério. Lembrando o seguinte, qual é a minha preocupação? É como ratear o meu custo fixo. Nesse exemplo, eu peguei os meus R$20.000 e eu pretendo distribuir esses R$20.000 para vários produtos. Como é que eu faço aqui? O critério que eu utilizei aqui foi o preço de compra. Eu posso ter preço de venda, eu posso ter somente unidades também, quando eles são muito parecidos os produtos, né? Isso já está explicado em vídeos anteriores também. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu fiz aqui qual é o preço de compra do produto A, do B e C. Calcula-se, atribui-se um percentual, né? Ou seja, pega 12.000, por exemplo, o produto A, dividido por 29.850 vezes 100, acha 40, e aplica esses 40,20% sobre os R$20.000 e assim por diante eu tenho por produto. Dividido isso pela própria quantidade, eu teria o custo fixo unitário para cada um. Bom, isso é um cálculo ainda bom, mas ele é relativamente simples ainda, né? E nesse caso aqui eu recomendo que vocês vejam o vídeo 46, como é que faz esse rateio. Muito bem, quando eu tenho muitos produtos, eu tenho uma infinidade grande de produtos. Então, nesse caso, uma das formas é transformar o custo fixo, como a gente viu na tabela anterior. Se vocês tiverem dúvida, dá uma paradinha no vídeo, olha lá, ele está em valor por unidade. Nesse caso, a gente converte ele em percentual, ou seja, qual foi o faturamento que a minha empresa teve no mês, quais foram as receitas com vendas, né, e serviços prestados que ela teve. Então, nesse exemplo, R$20.000 dividido por 90, então eu digo o seguinte, que o meu produto, cada um deles vai receber uma carga de 22,22% de custo fixo, independente do produto. Mas ainda eu estou generalizando, ou seja, e o produto que eu tenho, digamos que numa gôndola, que eu tenho lá equipamentos refrigerados, eu tenho um consumo de energia, eu tenho depreciação maior,
e outros não têm refrigeração. Então, será que eu devo atribuir o mesmo custo fixo para cada um dos produtos como se eles fossem todos iguais? Essa forma, então, de calcular está lá também no vídeo 46. Então, vocês dão uma chegadinha lá, dão uma olhada como é que faz esse cálculo. Bom, e quando eu tenho uma empresa que eu tenho estruturas distintas aqui, então, por exemplo, eu tenho uma rede de supermercado que eu tenho açougue, aves, frios, laticínio, pescado e assim por diante. Veja que nesse exemplo aqui nós colocamos uma lista de setores que tem nessa empresa. Esses setores, vocês podem perceber que eles têm uma estrutura diferente. Eles têm o açougue, por exemplo, ele tem câmara refrigerada, ele tem um balcão refrigerado, ele tem máquinas de cortar, enfim, tem uma série de itens, série de equipamentos que oneram mais. Então você tem, por exemplo, higiene e limpeza, são balcões mais simples eles têm lá, não é? Então não tem sistema de refrigeração, o preço de aquisição desses equipamentos eles são menores, né? Então eles não podem ter a mesma estrutura de custo fixo. Então, lembrando, por exemplo, o açougue tem permanentemente pessoas para poder atender. Já na higiene e limpeza só tem o pessoal de reposição, talvez de limpeza de chão, enfim, assim por diante. Então, o que acontece? Todo o meu custo fixo ele tem que ser estratificado por setores que tem na empresa. Se eu tenho setores diferentes, eu tenho que criar grupo como se fossem pequenas empresas dentro da minha empresa. Então, dizer o seguinte: quais são os funcionários, por exemplo, dedicados apenas ao açougue, que é o açougueiro, o repositor, assim por diante, e quais são os funcionários que são atende geral, por exemplo, o pessoal da limpeza, né, que faz a limpeza de chão, né, ele faz em todos os produtos. Então, esse funcionário da limpeza, por exemplo, ele tem que ser rateado para todos os setores, se eles fazem limpeza em todos eles. Por que critério? Talvez por metro quadrado que ele faz a limpeza, né? Já o açougueiro, né, ele tem que ser só para o açougue, por exemplo, tá? Então imagine pequenas empresas no meu negócio, né? Então é importante que se faça o rateio, estratifique cada um dos gastos por negócio na hora de atribuir o custo fixo. Bom, aqui um exemplo, os mesmos 20 mil reais aqui, só para a gente entender. Digamos que esses 20 mil reais seja da seguinte forma: açougue, laticínio, padaria e administração. Então, quais são os setores da minha unidade de negócio que tem produtos? O açougue tem produto, o laticínio, padaria. Já a administração não, ele é uma área de suporte para essas outras áreas. Então veja só, o custo do açougue serão distribuídos para os produtos do açougue, do laticínio para laticínio e assim por diante. Já a administração vai uma parte para açougue, vai parte para laticínio, padaria e assim por diante. Então eu tenho que fazer um critério de rateio antes da administração, incorporar esse gasto também com o do açougue e depois fazendo esse rateio, você consegue então fazer a distribuição de custo fixo para cada uma dessas unidades. Muito bem, então quando a gente fala então em termos de gastos, né, normalmente a gente pensa só naqueles gastos que eu faço o desembolso dele mensalmente. Então, todo mês eu recebo a fatura de água, de luz, tem a folha de pagamento, né? Então, esses gastos aí são os gastos rotineiros, normais, né? Todos os gastos, água, luz, telefone, salário, combustível, material de expediente, material de uso e consumo, material de copa e cozinha, aquela lista enorme de gastos que a gente tem. Então esses são os rotineiros que a gente conhece, tira. Algumas vezes você tem um pequeno estoque, outras vezes já vai direto para consumo, outras vezes entra aluguel, por exemplo, e tem aqueles que são mais sazonais. Por exemplo, o 13º, só no final do ano. E aí como é que eu trato esse gasto aí? Esse gasto ele não pode ser só atribuído a dezembro, por exemplo, se eu pago em dezembro, tá? Porque senão em dezembro eu vou ter um custo muito alto e meu produto lá vai ficar caro. Então o que tem que fazer? Que o 13º, apesar dele ser desembolsado em dezembro, por exemplo, né, num único mês, ou duas parcelas, eu tenho que considerar que ele é um custo mensal, ele é mensal, mesmo não desembolsando. Férias, por exemplo, né? E eu tenho os gastos eventuais. Esse eventual aí, a empresa precisa ter registro desses valores para que ele possa ter uma média histórica desses gastos, por exemplo, perdas, roubos, etc, né? E aí tem os chamados gastos ocultos, que muitas vezes o empresário não coloca. Então, digamos o seguinte, que uma empresa, periodicamente, ele faz indenização. Algumas empresas, então, por exemplo,
de tempos em tempos ele tem que fazer indenização. Então uma empresa que tem um número maior de funcionários, então tem indenizações, pode ser multa ambiental também, pode ser ações trabalhistas, então eventualmente ela tem. Bom, aqui nós não estamos dizendo se a empresa tem que corrigir ou não. Claro que a gente reconhece que as empresas têm que corrigir esse tipo de gasto para minimizar, para que seja o menor possível. Mas digamos que a empresa ainda não conseguiu se livrar disso, tá? Ela ainda está num processo ainda de melhoria dos seus processos, ela não consegue eliminar. A pergunta é: quem paga ações trabalhistas? Quem paga indenizações? Quem paga multa ambiental? Quem paga esses gastos ocultos que aparecem de vez em quando? Acidente de veículo não assegurado, enfim, esses gastos, quem paga é o nosso cliente. Aí você pode dizer assim: não, mas quem paga é o empresário. Mas de onde que o empresário tira? Tira do seu negócio, ou seja, tira das suas vendas. Então esses gastos ele tem que ser contabilizado e registrado também para a formação de preço de venda e ver mais ou menos, por exemplo, ações trabalhistas. Qual é a média de ações trabalhistas que tem a cada ano, que essa empresa tem cada ano? Essas ações trabalhistas ela tem que compor o custo fixo, mesmo que ela não esteja contabilizada. Por quê? Porque na hora de você vender o produto, você tem que lembrar que você tem que reservar parte do dinheiro para cobrir esses gastos. Então, lembrando que os gastos ocultos, normalmente o empresário não coloca. Alguns até justificam, dizendo o seguinte: se eu colocar esses gastos ocultos na minha formação de preço de venda, eu deixo de ser competitivo, o meu cliente vai ter um preço mais barato e eu vou cair minhas vendas. Bom, a escolha é sua. Se você não coloca esse valor, no momento ele vai chegar para você pagar. E aí você não vai ter dinheiro, ou seja, a tua empresa só está protelando, só está procrastinando um problema futuro. Ele vai acontecer, não tem como, né? Alguns dizem o seguinte: não tem jantar de graça, né? Alguém está pagando. Quando alguém te convida e diz o seguinte: ó, você vai jantar de graça, alguém está pagando. Então não tem como. No preço de venda do produto, esses gastos ocultos devem ser incorporados. Se você ainda os tem e isso está pesando no teu preço de venda, você tem que resolver esse problema, não deixar de colocar no preço de venda. Então, lembrando, esses gastos, então, como é que ficaria então na composição nosso de preço de venda? Então, você tem na fatia, vamos imaginar que seja uma grande pizza nosso preço de venda. Então, você tem os gastos fixos, você tem a matéria-prima ou mercadoria, quer dizer, se for uma indústria, matéria-prima, se for uma empresa comercial, mercadoria. Você tem as taxas e impostos, que a gente já comentou sobre isso também. Você tem as perdas, que é importante colocar as perdas também no preço de venda. As multas, se caso minha empresa tenha. Multa de trânsito, eu tenho um grupo de pessoas que fazem entrega e está sempre levando multa, quer dizer, permanentemente está levando multa, e é normal ter essa multa na minha empresa, que não deveria, mas tem na minha empresa. Devo colocar? Sim, devo colocar. Ah, mas o funcionário não poderia ter uma multa. Então faça uma campanha de redução, né, de educação do trânsito para esse funcionário teu, né? Ou se você acha que é assim que funciona, né? Normalmente essas empresas que têm esses gastos ocultos são empresas que no futuro deixarão de ser competitivas. Então é recomendável que você coloque no preço de venda, sinta isso, né, o efeito no preço de venda, e faça a correção desses gastos ocultos. Bom, você tem as indenizações, que é isso que a gente falou também. Você tem, por exemplo, a depreciação, que muitas vezes ela é abandonada pelo empresário, não é feita a depreciação. Você tem a depreciação fiscal, que é aquela que o contador faz, e você tem a tua depreciação gerencial também. Então estou colocando aqui também o vídeo que vocês podem ver sobre depreciação. E tem o lucro, obviamente que a empresa precisa ter o lucro, sem ela não tem como a empresa sobreviver. E aí então está, portanto, a nossa formação de preço de venda. Observe então que algumas empresas adotam de atribuir ao preço de venda um custo fixo geral. Então, por exemplo, uma empresa que gasta aí R$20 mil por mês de custo fixo, ela atribui geral para os produtos, ela faz uma proporção pelo faturamento de cada um dos produtos. Enquanto que o correto deveria ser feito, né, uma versão mais acurada,
com mais detalhes, seria separar por áreas. Então imagine o seguinte, o empresário tem que fazer a seguinte pergunta: se eu deixar de ter um determinado produto no meu negócio, por exemplo, açougue, qual é a estrutura que eu deixo de ter, né? Então eu deixaria de ter as máquinas de corte, as câmaras refrigeradas, os balcões, né? As ferramentas. Então essas ferramentas, portanto, esses bens, eles são destinados exclusivamente aos produtos do açougue, né? Você pode ter câmaras que são compartilhadas, por exemplo, com outros produtos, né? Então tem câmaras lá refrigeradas que usa mais de um produto, então nesse caso tem que ser feita uma proporção. Então imagine, como está nesse exemplo aqui, uma empresa, um supermercado que tem várias áreas. Então o que acontece? As áreas específicas, por exemplo, como padaria, açougue, os custos delas vão somente a elas mesmas. Não faz sentido distribuir custo do balcão refrigerado do açougue, por exemplo, para outros produtos. Então, mas aí as áreas que são gerais, né? Que são gerência, financeira, compras, etc., contabilidade e aqueles, mesmo que a contabilidade seja terceirizada, como é que eu faço? Então, nesse caso, esses valores que são gerais, eles são atribuídos, eles são rateados aos produtos, tá? Então todos esses produtos eles devem receber por rateio também, mas eu preciso fazer a separação dos custos fixos, eu não posso generalizar esses valores. Então, novamente, eu recomendo que todos os empresários, todos os gestores, todo o pessoal envolvido na formação de preço de venda, que atentem muito para as questões dos custos fixos e, complementarmente, também esses gastos aí que são ocultos ou eventuais. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram aí, pode dar um like. Eu fico muito agradecido com isso. Se puderem, compartilhe também. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum material, pode deixar o comentário embaixo aí, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.